Gostaria de comentar com vocês que nós temos hoje uma convidada muito especial. Estamos recebendo nessa edição Andréa Chama. Andréa é executiva do mercado financeiro com experiência tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Ela trabalhou em diversas grandes instituições financeiras, como o Citibank, o ABN, o Bank of America Merrill Lynch. A sua última posição foi de Vice Chairman do Bank of America Merrill Lynch e hoje ela é consultora de estratégia corporativa. Bom dia, Andréa. Bom dia, Débora. Obrigada pelo convite. É um prazer nós podermos dividir, então, a experiência da Andréa, uma longa carreira no mercado muito difícil e competitivo. Então, nós gostaríamos que você compartilhasse essa experiência com os nossos ouvintes. Nós temos uma questão de base, que é uma presença ainda muito pequena das mulheres em cargo de liderança. E eu sei que você é uma estudiosa do tema, talvez você pudesse apresentar as principais estatísticas e fazer alguns comentários sobre o que elas de fato representam. Débora, acho que a primeira coisa que é importante a gente ter claro é que é uma questão histórica. As mulheres entraram no mercado de trabalho no pós-guerra porque os homens tinham ido para a guerra. Então, até então, as regras e a forma de trabalhar, elas eram feitas por homens para homens. Então, como você tem, você vai repetindo os processos, e aí com a entrada das mulheres, a questão da maternidade, até então as mulheres eram mães, eram donas de casa, este reequacionamento, ele leva um tempo. E aí as mulheres que conseguiram ter sucesso nessa carreira, elas aprenderam como lidar com o universo masculino e como se comunicar com esse universo masculino. E agora, cada vez mais, a gente está vendo as empresas discutirem a forma de trabalhar, discutindo os perfis. E eu, pessoalmente, sempre acho que tem uma questão de um modelo de gestão. O modelo de gestão era um modelo triangular. Você tinha alguém que mandava e a turma que obedecia. Hoje, a gestão são times. Vamos nós duas discutirmos aqui a melhor forma de fazer? E nesse sentido, o treinamento da mulher, ele é um treinamento mais colaborativo, então ela agrega muito nessa nova forma de gestão. Por isso é que eu acho que a gente vem passando por uma transição desses estilos de gestão. Mas você pode só comentar, porque é curiosidade de todas, as estatísticas sobre mulheres que estão no C-Level hoje nas empresas brasileiras, até porque a Andréa tem uma grande experiência em mercado de capitais, então trabalhou com muitas empresas que abriram seu capital na bolsa, então talvez você pudesse falar não só da estatística, mas do que você observou na sua vida profissional. Infelizmente, isso é uma tendência que ainda não se concretizou. E é por isso que eu acho que é muito importante a gente olhar os números da evolução. Vamos olhar mulheres em conselho. Quando você olha mulheres em conselhos de administração no Brasil, esse número é em torno dos 7%, próximo aos 8%, mas o problema é que se você olhar a evolução nos últimos 10 anos, ela está estagnada. E aí entra uma questão muito importante. Você tende a escolher o modelo que você conhece. É muito difícil você escolher ou indicar o que você não conhece. Tem dúvidas de como essa mulher vai se comportar. Então, eu pessoalmente acho muito importante discussões concretas e ações afirmativas. Se a empresa quer mudar isso, eu acho que vale a pena discutir o prazo e como nós vamos fazer essa evolução. Bom, de fato, quando a gente olha também no mercado de capitais brasileiro, você consegue lembrar de alguma empresa de capital aberto que tem uma CEO mulher? Empresa de... agora você... Capital aberto, a Luísa Trajano. Que não é mais CEO hoje, que não é mais CEO, é verdade. Deixa eu tentar lembrar, a Latam, que era capital aberto, tem a Cláudia Sender, mas agora incorporou, estou tentando lembrar de mais algumas. A verdade é que o número é bastante restrito. Se você excluir, por exemplo, nesse número dos 7%, se você excluir as famílias,
que fazem parte do controle, esse número é mais próximo dos 2%. Ótimo. Então, nós sabemos aí que a gente ainda tem uma grande barreira, embora, de fato, a evolução esteja ocorrendo. Hoje nós temos diversas empresas multinacionais que têm CEOs mulheres. Nós temos alguns exemplos aqui na Anshan, como a presidente e CEO da SAP, como a presidente e CEO da Pandora, como a presidente e CEO da Microsoft, da DuPont. Então, nós já conseguimos aqui, com facilidade, nas empresas multinacionais, citar alguns exemplos. Falando disso, você foi responsável do programa de diversidade do Bank of America Merrill Lynch. Então, eu queria que você nos contasse quais foram as práticas bem-sucedidas que esse comitê conseguiu lançar e o que, de fato, vocês receberam dessas práticas vindas da matriz. A primeira coisa, não é uma surpresa que sejam as multinacionais que estejam liderando essa transformação. Tem uma questão, o capital intelectual está migrando para a mão das mulheres. Globalmente, hoje, o número é próximo a 60% dos alunos de ensino superior. Então, hoje, nas faculdades, as melhores faculdades americanas, Harvard, Yale, Stanford, esse número de alunos já tem um equilíbrio entre homens e mulheres. Práticas, coisas concretas. Primeiro, quando você vai contratar alguém no banco, você precisava explicar por que não era um candidato de diversidade. Estatisticamente, como você tem mais homens, provavelmente é muito mais fácil você achar o candidato que você está procurando no universo masculino. Para você achar um candidato, uma candidata, você precisa procurar um pouco mais. Então, dessa forma, você incentiva as pessoas terem um finalista a explicar, a trazer essa questão do candidato, uma candidata. Então, você quer dizer com isso que no Bank of America Merrill Lynch vocês tinham uma prática de que tinha que explicar Sim. por que o candidato não pertencia ao grupo chamado da diversidade, Isso. que incluía, além de mulheres, negros, latinos. Num banco americano, nós brasileiros éramos minoria, né? Nós éramos diversidade. Okay. Então, e você tinha que explicar isso num nível sênior. Ninguém gosta muito de explicar para CEO. Então, as pessoas procuravam mais e você começa a preencher o quadro e ter uma evolução dos números, né? Muito bem. Mas eu acho que hoje muitas das pessoas que estão aqui gostariam de trazer essa discussão para um plano mais pessoal, né? No sentido de saber como você lidou com as barreiras e quais foram as barreiras que você encontrou. Eu queria fazer um pouquinho de referência também às estatísticas que mostram que as mulheres permanecem na carreira até começar a atingir os primeiros níveis de liderança. Quando aí, pelo peso das responsabilidades e pelo envolvimento profissional com maior número de horas de trabalho, elas começam a se desencorajar. Então, eu queria que você comentasse um pouco da sua história e da sua experiência sobre esses dois aspectos. Primeira coisa, a gente repete o que a gente viu. A mulher, é muito comum ela não ter nem mãe, nem avó, nem tia, não tem modelos para copiar de como é uma mulher que trabalha na vida corporativa. Quando fala na minha carreira em especial, eu sempre estive fora do Brasil, em viagens, roadshows, visitando investidores, e eu via muitas mulheres na Europa e nos Estados Unidos. Eu tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, a chefe global de research era uma mulher. Eu copiava como ela sentava, o tom de voz, a forma dela se preparar, porque a minha mãe não trabalhava. Então, esse modelo, né, quem você copia? Porque no escritório sempre tinham muitos homens. Eu trabalhei no Citi. Lá tinha a Neiva. Eu copiava, eu ia na mesa da Neiva e copiava. Eu via ela, como ela fazia. Por quê? Elas eram mulheres que tinham conseguido evoluir na carreira. Então, o que elas faziam? Elas se preparavam.
elas tinham uma clareza de comunicação e um posicionamento. Então, eu comecei a copiar. Quando a gente olha os estudos, existe esse, em torno dos 35 anos, um pouco mais, um pouco menos, existe o que os estudos chamam de Gender Cliff. O Gender Cliff, o que é? Você vinha na progressão da sua carreira, de repente você tem um filho, de repente você tem 2 filhos. E se você não rever a sua distribuição de horas no seu dia, você começa a sufocar e joga tudo pro alto. Porque eu falo o seguinte, você quer ser a super mãe, você quer ser a super profissional e você quer ser super bonita, você vai ser a super estressada. Com certeza. Então, tem uma coisa de fazer, eu sempre falo de fazer time. O time, ele passa por... Quer ver, lá em casa nós temos um time, eu e minhas irmãs, formamos, o time chama. Então, uma ia na apresentação do filho da outra. Porque o que importa para a criança é ter o apoio. E vale pai, avô, avó, tia, madrinha. Usem as madrinhas, madrinha é ótima. Para ir nas apresentações, porque você, sendo profissional, você vai poder ir uma vez, outra, mas você não vai poder ir a todas as apresentações de balé. Time dentro do escritório. Você precisa ter um time que vocês trabalhem juntos e que fala, vai você, se você quiser estar sempre em todas, se você não der oportunidade para o seu time, quem é que vai querer trabalhar com você? Então, eu tive uma situação em que a gente ia para a China e eu falei para a pessoa que trabalhava comigo, falei, vai você. Ela falou, mas você não foi na conferência. Eu dizia, não tem problema, vai você. Então, essa parceria, esse delegar, isso é em casa e isso é no trabalho. Porque você tem que rever a sua distribuição de horas. Você sabe, Débora, eu sou uma pessoa que precisa dormir. Eu preciso dormir 8 horas à noite. Se eu não dividir bem meu dia e não tiver claro o que eu vou fazer, eu não sobra hora para fazer tudo que eu preciso. Então, curva ABC. Itens A, eu estou sempre atenta. Item C, se der, deu. É o que a gente chama a mulher equilibrista, não é isso? Aquela que está sempre virando os pratinhos, né? Conforme a importância que cada pratinho tem naquela sua análise do momento. Mas, Andréa, eu queria que você nos falasse um pouco de uma grande dúvida que eu vejo surgir agora, até nas mulheres que, mesmo estando na faixa entre os 30 e 35 hoje, têm trabalhado muito e não necessariamente têm uma família nesse estágio de vida. E eu vejo uma grande preocupação entre a conciliação do trabalho e a vida afetiva. A vida essa que pode implicar relacionamentos, ou amigos e família, ou seja, abrir mão desse círculo que, do ponto de vista afetivo, é importante para você. Você acha que existe um trade-off ou não é para ter uma troca entre dedicar tempo a isso e dedicar tempo ao trabalho? Eu acho que não dá para viver sem amigos, sem relações afetivas de qualidade. Acho fundamental a gente ter isso, seja na sua família, você constituindo família, marido, filhos, seja com irmãos, pai, amigos. Não, eu acho que não precisa abrir mão. O que precisa é você ter claro de como distribuir seu tempo e planejar. Então, por exemplo, a minha turma da faculdade, eu sou formada há 30 anos. Todo ano a gente se encontra e sou eu que organizo. Eu sempre fiz lá em casa e eu começava a organizar muito antes. Não é na última hora. E isso vale profissional também, sabe, Débora? Eu acho que a questão do preparo, você se preparar para fazer qualquer coisa. Preparar a festa de Natal, o aniversário do seu filho, o presente, a ligação. Todo dia eu tenho um horário reservado para fazer ligação para pessoas que eu sei que estão doentes.
que eu sei que estão passando por um momento, com pessoas que estão procurando emprego, eu reservo um tempo, que é o tempo que eu chamo da solidariedade. Agora, se eu não souber me planejar de verdade, eu não consigo fazer nada. Eu estou sempre vítima da minha agenda. Então, eu não acho que precisa abrir mão, eu acho que precisa ter uma dosagem. Não vou poder ligar para São Paulo inteiro todo dia, né? Ótimo. Você sempre foi uma pessoa que procurou muito equilibrar o espiritual com o profissional, o que não é exatamente fácil num contexto de mercado financeiro, com operações que têm um impacto financeiro muito grande, com relações, eu diria, corporativas, muitas vezes duras, né, e exigentes. Então, como é que você integrou o espiritual à sua vida profissional? Eu tenho uma visão que é a seguinte: eu trato os outros como eu quero ser tratada. Se você quiser numa versão cristã, o próximo como a ti mesmo. Se você quiser uma versão budista, caminho do meio, vamos achar uma equação que tenha ganha-ganha para todo mundo? E quando você está numa operação financeira, a operação não pode ser bom para um lado. Quando você está no IPO, você tem a empresa abrindo capital e você tem um investidor. Vamos achar um nível de preço dessa operação que os dois tenham ganho? Quando eu falo em revisão de modelo de sociedade, eu sempre falo, por que a gente tem que estar num modelo tudo para mim e nada para você? Vamos fazer um negócio juntos? Só eu ganho e você não. Qual a chance de você querer fazer amanhã coisa comigo? Então, esta relação em que você se preocupa em dar alguma coisa para o cliente. Genuíno. Às vezes eu acho que a vida corporativa, ela coloca uma pressão em cima das pessoas que a dimensão do humano, ela fica um pouco apagada. Eu trago a dimensão do humano, do justo. Eu gosto da coisa correta, eu adoro a lei. Então, porque as regras claras, elas são boas para todo mundo. Quando você fala de uma questão espiritual, eu acho que as religiões, elas trazem regras claras de conduta com a sociedade. E se você parar para pensar um pouquinho, elas têm a ver não só com o mercado financeiro, com todos os mercados. Né? Eu queria falar sobre um tema que suscita cada vez mais interesse e investimento nas diferentes empresas, que é o tema da mentoria. Mentoria para ajudar mulheres a acederem a postos de liderança. Eu sei, inclusive, que a Andrea, numa das suas múltiplas facetas e atividades, está no Comitê de Diversidade do IBGC e foi uma das responsáveis pela implantação de um programa de mentoria para executivas que querem ter acesso a conselhos de administração. Mas, na verdade, eu queria falar de mentoria, não neste nível, mas a mentoria quando você começa a galgar os primeiros cargos de liderança dentro de uma empresa. Então, eu queria que você falasse das experiências que você conhece, se na sua vida profissional você teve esse tipo de mentoria e quais as lições disso. Primeira coisa, eu tive mentoria, sim. Eu tive em várias fases da minha carreira. Então, a primeira coisa, eu fui trainee no Citibank e a gente tinha um mentor no Citi, naquela época, naquele modelo. A gente teve um programa dentro do Bank of America chamado Big Brother. E todos eles, tanto no início quanto no meio, e alguns anos atrás, eles fizeram no banco um grupo de 40 mulheres que eles queriam que chegassem à posição sênior, e nós tínhamos um mentor, e o meu mentor era o head global de renda fixa. Ou seja, a primeira coisa no processo de mentoria é feedback, é ouvir o feedback e ajuste de rota. Não tem quem numa carreira não tenha tido algum tipo de percalço, algum tipo de erro, vai fazer parte, e também algum desafio pessoal. Faz parte da carreira, né? E você ter quem
consiga falar, olha, vai por aqui, quem fez, faça isso. Então, por exemplo, em todas essas fases da minha carreira, eu tive curso de apresentação. Em Londres, eu cheguei a fazer curso de teatro em Londres. Por quê? Se vocês olharem nas empresas, CEOs precisam saber falar, se comunicar com clareza. Então, esse foi uma das coisas que a gente teve no processo de mentoria. Olha, isso precisa melhorar. O mentor é aquele que vai te dar indicações, te dar dicas ou ensinamentos e feedback honesto. Tem uma outra figura, Débora, que você não perguntou, mas que eu queria falar. Um sponsor. Tem duas figuras ao longo da carreira que são fundamentais. Um é o mentor. O mentor, ele vai dizer, vai para a esquerda, vai pela direita, é assim que faz, eu já treinei, eu já fiz. Como a gente fala, é atleta, é treinador de atleta. Esse é o mentor. Ele já viu, ele sabe, muitas vezes, ele mesmo já foi o atleta. A outra figura é do sponsor. Quem é o sponsor? É uma figura que tem credibilidade no sistema, que vai te bancar, que vai ser referência. Eu conheço a Débora, ela tem toda a condição de estar no conselho. Aliás, acho que todas as empresas deveriam ter a Débora no conselho. Quem que é isso? É alguém que não tem uma relação tão... Às vezes tem, às vezes não tem essa relação próxima, mas é quem te banca. Se você não tem um mentor e um sponsor, eu queria dar uma indicação, uma sugestão. Procure os dois, que às vezes pode ser a mesma pessoa, que às vezes pode ser o seu chefe. Muitas vezes, o chefe pode ser o sponsor, o mentor, e pode ser seu chefe. Muitas vezes, são três figuras distintas. Muitas vezes, eles não estão dentro da empresa. Eu tive mentores que me aconselhavam. Eu tive um momento na minha carreira que eu não sabia se eu ia para a área de frente ou para a área de retaguarda. Porque apesar de eu me comunicar bem, eu adoro uma planilha. Eu adoro uma coisa organizadinha. E eu pensei em trabalhar em processo. Como eu fiz? Eu fui me aconselhar com pessoas que tinham experiência nas duas áreas para eu conseguir fazer uma escolha. Quando você fala que você foi buscar aconselhamento, você entende que isto é uma parte do processo? O que você diria sobre a questão do autoconhecimento para ajudar nessas decisões? Eu acho que é o pano de fundo central. Saber quem você é e o que você gosta e o que não gosta. Lembra daquela história de precisar dormir 8 horas por noite? Eu sou mais diurna, por exemplo, eu acordo cedo. Eu posso acordar às 5 horas da manhã, 5h30, tá? Aliás, hoje eu estava às 5 e poucos respondendo e-mail. Mas eu não consigo fazer tão bem à meia-noite. Eu sou uma pessoa diurna. Então, se eu estivesse num jornal de televisão que apresenta às 11 da noite, eu não seria uma boa jornalista. Então, a primeira coisa são características biológicas. Qual o seu ritmo? Segunda coisa, características pessoais. O que você gosta e o que você não gosta. Eu gosto de gente. Para mim, não é, de forma alguma, um suplício conversar com alguém. Me conta, Débora, o que você está pensando? Como é que nós vamos organizar esse seu investimento? Isso não é uma coisa difícil. Porque se você gostar de fazer cálculo o dia inteiro e a sua função for uma função de interface com o cliente, o seu dia vai ser insuportável. Então, precisa ter este pano de fundo do que você gosta e o que você não gosta. Porque tem uma coisa que, às vezes, a gente gosta de coisa que a gente não tem habilidade. E aí que entra essa figura do mentor, que pela experiência, mentor precisa ser alguém que tenha experiência. Seu colega lateral, que tem exatamente o mesmo tempo de experiência que você, ele é um colega lateral, ele não é um mentor. O mentor pressupõe alguém que tem essa capacidade de leitura. André, Débora, você já pensou em exercer? E você pondera e fala, é verdade.
eu posso fazer isso. Então, o autoconhecimento é o pano de fundo e o mentor é alguém que vai te ajudar nesse processo, nessa caminhada. Bom, nós vivemos um momento muito particular no Brasil. Nós temos 12 milhões de desempregados e, obviamente, existe um temor que essas reflexões são muito positivas, mas que o impacto da perda do seu trabalho por algum, digamos, por algum momento de discussão interna sobre quais os caminhos que você quer seguir, ou um momento de grande transformação na empresa, te coloquem numa situação de fragilidade. O que você tem a oferecer como experiência e aconselhamento para as pessoas que entendem que talvez os movimentos na empresa nesse momento não sejam tão fáceis, que ela se sente pressionada e de alguma forma insatisfeita? Qual é a sua mensagem? Então, eu fui a pessoa mais despedida que eu conheço. Eu fui despedida acho que umas 4 vezes. Em todas as crises econômicas do Brasil, eu brincava que eu me procurava e falava, vamos despedir a André, primeira coisa. Então, a primeira coisa é crise vai fazer parte da carreira. E aí entram questões que, olha a loucura, Débora. Minha vida foi um grande presente eu ter sido tão despedida. Por quê? Eu sempre estou reciclando, eu estava sempre usando o tempo de rever, de reafirmar, de reescolher. Sabe quando a sua geladeira quebra e você vai comprar outra? Você olha todas as geladeiras do mercado e fala, esta aqui é boa, esta aqui não é boa. Então, você tem uma chance de não automatizar, porque uma das piores coisas que acontece na carreira é você automatizar e desatualizar. Então, a crise tem a ver com a sua cadeira do ponto de vista econômico. Agora mesmo, a gente está vendo várias pessoas sendo despedidas, porque as empresas estão tendo de cortar custo, estão cortando no alto. Isso não significa nem melhor, nem pior. Significa o momento da empresa. Então, o que eu diria para as pessoas? Desenvolva várias habilidades, de tal forma que você possa servir em várias funções. Em momento de crise, levanta a mão para ajudar, porque todo mundo quer alguém que consiga fazer mais. Traga sugestões, vamos avaliar o problema, vamos sugerir ideias de como a gente pode estar trazendo mais receita e corte de custo, porque a primeira coisa que as empresas falam numa crise, corte de custo é sempre corte pessoal. Mas é porque parte das pessoas não quer gastar tempo pensando em processo. Se você propõe iniciativas que possam dar resultado, isso pode ser bastante produtivo. Então, eu diria engajamento. O medo, ele tem uma função. O medo, ele é feito para te proteger. O medo faz o quê? Você solte adrenalina no organismo e você não pensa muito, isso aqui é correr de um leão. Você tem musculatura. Então, as pessoas ficam muito agitadas e param de pensar. Peraí, vamos pensar um pouco mais e ver o que a gente está fazendo? Pode ser uma boa dica. Muito bem, isso traz um outro tema bastante interessante, que é a presença das emoções na vida da mulher executiva. E muitas vezes as perguntas mais comuns vêm no sentido de mulher pode demonstrar suas emoções, mulher pode chorar no trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, não tem ninguém mais chorando que eu. Mas eu não choro em praça pública. Eu choro a portas fechadas. Lá no banco eu tinha uma amiga que disse, você pode vir aqui um minuto que eu preciso dar uma choradinha? Eu às vezes chorava entre reuniões. Eu tive uma situação de família, minha mãe ficou doente muito tempo. E assim, o final foi muito difícil. Eu estava emocionalmente muito frágil. Mas eu tinha que dar conta do que eu tinha que fazer. Eu chorava entre reuniões. A hora do choro, chorava uns 10 minutos, continuava, me arrumava. Porque ninguém quer um profissional que não tenha controle da situação. Porque quando você tem um profissional que chora, a leitura do interlocutor é a pessoa não sabe o que está fazendo, o peso é maior do que é para ela,
E a gente que é mulher sabe que não é isso. É uma reação feminina, a gente chora. Então, pode chorar, mas não dá para chorar em qualquer lugar o tempo todo. Muito bem. Essa eu acho que é sempre uma das preocupações das mulheres em carreira executiva, é o quanto, na verdade, elas têm que abrir mão da sua própria individualidade, personalidade, em detrimento da posição no negócio. No entanto, muitos estudos estão sendo feitos que a mulher ela é muito importante na preservação de propósitos. Será que você poderia falar um pouco a esse respeito? Eu concordo. Eu acho... Tem um estudo da Universidade de Colômbia que fala a respeito da proposição de valor masculino e feminino. O homem é binário e a mulher é múltipla. Então, para nós mulheres, a questão do pertencimento, eu não escolho só um trabalho por uma questão financeira. Os valores precisam estar de acordo, eu preciso me sentir bem no lugar. Então, eu quero que tenha um impacto. Esta questão de propósito e de laços é uma característica muito feminina. Eu comecei falando a respeito da estrutura das empresas que passam de uma estrutura piramidal para uma estrutura circular. As mulheres compõem a geração de milênios, que é propósito. E nós mulheres, a gente tem isso por causa da educação da maternidade. Então, são coisas, são aspectos da formação do universo feminino que ajudam. Porque nem tudo é feminino ou masculino. Muitas são coisas que foram desenvolvidas pelo nosso treinamento e educação em casa. Andréa, nós estamos começando a receber algumas perguntas das nossas ouvintes. Então, a Juliana Souza faz a seguinte pergunta. No setor público, que é naturalmente mais hierárquico, e tem um modelo de gestão claramente triangular, como você vê o papel da mulher e como incentivar o ingresso dela neste setor e abrir espaço para um caminho de liderança? Eu acho que tem um aspecto interessante. É verdade, o setor público ele tem uma formalidade maior, mas é também o setor público em que eu vejo as maiores iniciativas de apoio às mulheres. Mais do que no setor privado, sabe? Porque muitas vezes no setor privado o que eu vi era um foco muito no lucro numérico. E o setor público, o impacto da sociedade. Então, o ambiente ele é propício à discussão sociedade. Se você propõe iniciativas, eu sou muito fã de propor iniciativas. Se essa iniciativa traz ganho, é muito possível que você seja ouvida. Agora, nada muda da noite para o dia. Todo o processo de mudança, ele demora um pouquinho. Então, não basta falar, eu já propus, ninguém aceitou. Eu tinha um chefe que dizia, Adriana, você não desiste fácil, né? Eu dizia, não. Eu insistia de novo, porque água mole, água em pedra dura, tanto bate, até que fura. Temos aqui também uma outra pergunta da Lorena Ferreira, que diz, eu sou jovem, estou iniciando a minha carreira profissional. Eu entrei como trainee na empresa em que trabalho e há 2 meses eu fui promovida a analista sênior. Quando você deixou de ser trainee do Citi, você teve a certeza de estar percorrendo o melhor caminho? Chegou a fazer algum coaching, além de ter um mentor e um sponsor? Caso não seja necessário coaching, como consigo definir um mentor? Olha, eu sou uma pessoa que tem dúvida de pernas, né? Eu sou a dúvida, eu sempre tive dúvida. Eu devo ter querido pedir demissão 7.890 vezes. Então, a certeza e a dúvida, eu acho que nós, mulheres, a gente tem bastante dúvida. Mas eu não tenho dúvida o tempo inteiro. E eu fazia o seguinte, eu chegava no escritório, trabalhava, à noite eu voltava a ter dúvida. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de decisão e falar, este ano, esses próximos 2 anos, você ter um certo plano. Quando eu comecei a trabalhar, não existia essa figura do coach. O que eu posso... Então, assim, o que eu fiz naquela época?
eu escolhi pessoas, no meu caso tinha homens e mulheres, que tinham condição e tinham a disponibilidade de dividir experiência comigo. Porque às vezes, por exemplo, se eu quiser que a Débora seja minha mentora, ela não vai ter todo o tempo do mundo, porque ela tem uma função que exige muito dela. Então, faça uma combinação de pessoas que podem ensinar para você coisas específicas agora, do início da carreira. Olha em volta quem são pessoas que têm essa disponibilidade, que você pode marcar de almoçar, leva assuntos específicos. E uma vez que decidiu, espera um pouco para rever. Não dá para rever o tempo inteiro. Então, disponibilidade e conhecimento. Quem fez, como fez. Não dá para eu ensinar japonês para ninguém, porque eu não falo japonês. Entendeu? Precisa ser alguém que saiba. Uhum. Temos também uma pergunta da Tatiana Campos. A Tatiana gostaria de saber o que você recomenda como estratégia para quem está em licença maternidade. No caso dela, ela tem uma posição alta no departamento e ela não gostaria de sumir por 5 ou 6 meses. Você tem alguma dica? Então, 5 ou 6 meses é um desafio para a mulher mesmo. Porque olha uma coisa, se a empresa conseguir ficar... Eu já vi muitas mulheres que elas saem um mês antes de dar à luz, ficam mais um mês de férias, ou seja, 8 meses, e depois tem final de ano. É uma situação que há um desafio, porque às vezes a empresa pode se perguntar, eu preciso do cargo? Não é nem de você, é da função. Então, se você tem na sua empresa alguma estrutura de flexibilidade, eu diria, volta antes e compõe essa licença em que você acaba seu dia mais cedo ou começa mais tarde, ao invés de não desaparecer por 5, 6, 7, 8 meses. Então, faz um escalonamento da sua volta, de tal forma que você começa a voltar. Então, essa é uma forma boa, projetos. Se você trabalha numa área em que você, principalmente se você consegue dividir as tarefas, em que você volta a supervisionar, porque hoje em dia a gente tem smartphone, a gente tem comunicação, Skype, exatamente. É muito mais fácil para a mulher engajar, porque a gente pode sim ser esquecido. Eu queria só aproveitar para dar um depoimento pessoal. A Andréa é a nossa convidada, mas eu faço questão de dar um depoimento pessoal. E a primeira promoção importante da minha vida eu recebi quando eu voltei da licença maternidade. Então também queria dar uma palavra de tranquilidade, no sentido de que, se você é uma boa profissional e está fazendo um bom papel dentro da sua empresa, também eu não queria exacerbar o temor da sumida, porque, na verdade, a mulher tem uma dupla função na sociedade, né, que é a de profissional e é também aquela que é geradora dos novos habitantes do planeta. Então, eu acho que o que você sugeriu é muito importante. As empresas hoje têm fórmulas cada vez mais flexíveis, mas eu acho que a gente tem que ter consciência profissional, né? Se você está desempenhando bem o seu papel, o fato de você ter que se afastar na licença maternidade não é intrinsecamente um desrespeito à empresa. É um respeito ao seu outro papel. E se você conseguir fazer alguma composição que seja boa para você e boa para a empresa, certamente os dois ficarão satisfeitos e você ainda mais tranquila com relação à importância do papel de liderança que você tem, que demonstrou que você encontrou fórmulas flexíveis. Então, eu vou também dar um exemplo pessoal. Na minha primeira licença maternidade, eu fiquei 5 meses fora. À época, eram 4 meses de licença maternidade e 1 mês de férias. Era a minha primeira experiência como mãe, eu quis vivê-la plenamente e assim eu fiz. Na segunda licença maternidade, o que aconteceu é que eu estava num momento muito
relevante da minha carreira, tendo assumido novas responsabilidades, e eu, de fato, não consegui fazer toda a licença maternidade naquele momento. Então, eu voltei com 40 dias ao trabalho, mas fiz o regime flexível, que me permitiu conseguir fazer a amamentação dos meus 2 filhos nesse processo. Então, eu diria isso, a composição, como você sugeriu, é sempre a melhor solução. E nenhum modelo intrinsecamente, ou seja, a licença completa ou a licença muito curta, é parâmetro. O parâmetro é o seu. Eu acho o seguinte, 6 meses, ou mesmo 1 ano, uma carreira inteira, não é nada. Então é o seguinte, tem um dado de realidade do momento da empresa. E tem uma questão de você olhar a sua carreira inteira. Então, se também essa empresa não conseguir valorizar o histórico que você já tem, talvez você possa rever coisas, assim. É muito pouco, a gente trabalha 40, 50 anos. O que é que são 4, 5 meses? Mas você precisa ver quem é o seu chefe, né? O seu interlocutor, que esse é o dado relevante. Esse é o dado relevante. Andréa, você foi recentemente citada como uma das 54 mulheres mais influentes pela revista Forbes. Sabendo desse seu poder de influência, o que é que você tem como meta? Eu acho que a influência, ela tem que estar a serviço de uma sociedade melhor. Então, eu tenho discutido formas de trabalho e tenho falado muito de ética. A ética não é só uma questão de sonegação de imposto. A ética é uma forma de se relacionar com o outro. É a forma de você deixar legado na sociedade. Então, eu tenho me envolvido com a questão geração de valor, acionista minoritário. Um acionista minoritário, ele é um acionista, ponto, ele é um sócio. Portanto, o tratamento do recurso desse acionista, o respeito a esse acionista, o impacto daquele business na sociedade, o engajamento social. Então, no fundo, a influência, eu acho que ela tem que estar a serviço de um todo. Eu falo muito de educação, você sabe que eu sou uma apaixonada pela questão educação, e nem todas as pessoas tiveram a mesma base, a mesma formação que nós aqui tivemos. Como é que a gente vai fazer uma sociedade melhor se a gente não se envolver e ajudar a trazer quem não teve educação para o nível melhor? Evolução da sociedade, em uma palavra, é o que eu quero deixar, que eu quero contribuir. Um Brasil melhor. Falando disso, só uma pergunta polêmica, antes de te passar a próxima questão da Lúcia Watanabe. O que você acha da famosa Escola das Princesas, que recentemente lançaram no Brasil? Como é que ela se relaciona, né, com o que a gente vive hoje e a luta para... Deixa eu falar uma coisa. Nem nas histórias, nos contos de fada, a princesa se dava bem. A princesa sempre ficava amarrada, ficava lavando e passando para 7, ficava no calabouço. Então, para que é que a gente quer ser princesa? Eu quero ser rainha. A rainha tem coroa, tem reino, tem rei, ela manda. Então, a rainha tem uma formação. A coroa de ouro é exatamente esse símbolo da ligação com o que é maior. Eu acho que toda posição de liderança, ela tem que olhar o todo. Quando a gente fala numa figura de princesa, me parece pouco para o potencial das mulheres, porque eu acho as mulheres maravilhosas. Eu acho que o potencial de exercer, de criar, é muito importante, muito bacana, para ficar restrito a coisas pequenas. E também vamos combinar. Você já alguma vez ficou lavando o chão da sua casa e entrou a fada madrinha com sapato novo? Não, você foi no shopping, né? Muito bem. Eu vou agora dividir a pergunta da Lúcia Watanabe em 2 segmentos. No primeiro, ela pergunta a sua opinião sobre ter que se comportar como homem, no sentido de não demonstrar sensibilidade, no sentido de ser mais reflexiva. E também como ela deveria se comportar
diante de um ambiente que é totalmente masculino, onde as conversas giram sobre piadas, futebol, cerveja e não tem conexão com ela? Esse é um desafio mesmo. A primeira parte, me ajuda de novo, Débora? É a questão de se comportar como um homem. Eu não acho essa uma boa ideia. Porque a gente não é homem, a gente não vai se comportar nunca como homem. O que a gente pode fazer, que eu acho que ajuda muito, é se comunicar com uma racional masculina. O que eu quero dizer? As mulheres, nós temos mais cor na comunicação. A gente fala como a gente se sente, é um outro estilo, né? Os homens, eles são mais objetivos. Então, quando você for falar, essa coisa de você preparar e procurar ser um pouco mais objetiva, eu acho que ajuda. E para isso, você não precisa se comportar como um homem ou ser agressivo, não. É objetividade. Isso sim, eu acho que ajuda. Com relação a conversas masculinas, esse é um desafio. É fato. Eu vou dizer o que eu fiz. Eu passei um pedaço da minha carreira que eu meio que ouvia com o ouvido, saía para o outro, eu não dava muita trela, eu não me engajava nessas discussões. Mais recente, eu comecei a mobilizar, depois que eu cheguei no nível de senioridade, eu chamava, vem cá. Eu não acho que essa conversa é para escritório. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, tem assunto que não é de escritório. E tem assuntos que os homens gostam de conversar, e eu, às vezes, quando eu via que estava todo mundo falando o assunto, bom, primeiro eu aprendi um pouco de futebol, né? Porque, para poder falar em várias línguas. E a segunda, às vezes eu propunha um assunto de modo a mudar um pouco a discussão e eu também poder participar. Então, isso a gente, mulher, a gente é muito boa, a gente tem um jeitinho, a gente tem uma sensibilidade, uma habilidade, usa essa habilidade feminina a seu favor. Ela também tem uma pergunta sobre cotas e se elas deveriam ser aplicadas para os níveis de entrada numa empresa ou para planos de sucessão gerencial. Então, cotas é um tema, quando falo em cotas, eu vejo que as pessoas dão uma arrepiada. Eu falo em cotas, eu vejo que as pessoas param até de respirar. Então, eu agora não falo em cotas, eu falo em metas com prazo. Porque por algum motivo, se eu falo meta com prazo, as pessoas acham que eu sou super séria. Mas se eu falo em cotas, as pessoas não acham que eu sou tão séria. Portanto, acho que meta, sim. Se você tem uma meta na sua empresa, você não para pensar em como cumprir a meta? É isso. Então, eu sou favorável a você ter um prazo, não é hoje, né? Não vamos transformar da noite para o dia. Agora, no ano que vem, 60% da... Não, calma. Prazo. Meta e prazo. Eu acho aconselhável, sim. A Juliana Noronha voltou a fazer menção aqui em seu comentário de que as mulheres aumentaram muito o seu nível de escolaridade hoje e ainda assim ela gostaria de saber o que mais as mulheres podem fazer por si mesmas para estarem prontas quando oportunidades de progressão importantes surgirem na carreira. Visibilidade. Visibilidade e visibilidade. A gente não recomenda quem a gente não conhece e a gente não escolhe o que a gente não conhece. Débora, se eu te perguntar, Débora, você tem um médico para me indicar? Você fala, olha, eu já fui a fulano, eu conheço Beltrano. Ela vai me indicar quem ela conhece. Mas o melhor médico, se ela não conhecer, ela não vai me indicar. Então, uma das questões com as mulheres, às vezes eu até acho que as mulheres elas ficam muito preparadas no técnico e elas não investem tanto no falar o que você faz. Eu costumo dizer o seguinte, no seu escritório, as pessoas sabem o que você faz e isso não tem nada a ver com ficar fazendo espuma. Tem a ver com, Débora, eu queria te explicar o que eu faço.
essas são as minhas atividades. Débora, o que é que você faz? Como é que você pode ter trocas, colaboração, visibilidade? É muito comum as mulheres não fazerem networking. Você recomenda quem você conhece. Então, se eu tiver que dizer uma coisa, começa a networking desde hoje. O que é networking? Conhecer pessoas, o que elas fazem e o que você faz. Porque você recomenda quem você conhece. E eu diria, talvez, que o networking é um exercício que a gente inicia e pode ir aprofundando ao longo do tempo com as pessoas com as quais a gente tem uma empatia, tem Sem interesses dúvida. comuns. Né? Sem dúvida. É uma construção. Né? É uma construção e uma evolução e uma troca. Então, você conhecer as pessoas do seu setor, na sua área, em outras empresas, às vezes quando você tem uma dúvida, você liga para um concorrente. Como é que você está resolvendo essa questão tributária? Como é que você está lidando com esse cliente, né? Com este tipo de situação com o cliente? Esta troca é muito rica. Inclusive, só lembrando, né, aos ouvintes, a Anshan é um excelente lugar para você ampliar o seu networking. Sem dúvida. A Anshan tem vários eventos, tem vários seminários. Vai no seminário, ouve a palestra e conheça pessoas. Uhum. E tem uma americana que eu trabalhei com ela, a Caroline. A Caroline, que foi quem me ensinou. Toda semana a Caroline almoçava, tomava um café, e na hora que ela dizia que ela tomava mais um café com alguém de outra área que ela não conhecia dentro da empresa. Eu copiei. A Sheila Bueno te faz a seguinte pergunta. Andréa, como a sua formação na infância, na comunidade e família, impactou sua vida profissional? Você sabe que impactou muito? Meu pai gastava tempo com a gente. Então, eu brincava também, não só de brincadeiras de boneca, de Barbie, de Suzy, mas eu brincava de fazer barragem. Meu pai uma vez deu dinheiro pra gente. E eu dizia, papai, para que você está dando dinheiro pra gente? Ele falou, para vocês aprenderem a lidar com o dinheiro. Ele me levou para abrir uma caderneta de poupança. E eu ia até o banco depositar moedas. Olha como isso teve um impacto. O fato do meu pai gastar tempo, eu nunca tive dificuldade em lidar com homens, com poder, com essa figura do masculino. Eu não achava, é muito comum as mulheres acharem que elas não podem, né? Que o universo tem que ser só o universo da mãe. E, na verdade, não é. Outra coisa que também me ajudou muito, eu sou a caçula de 16 netos. Quando você tem 16 na família, você precisa ser mais esperto, que senão nunca sobra nada para você. Muito bem. Eu queria saber se você conseguiria também dar um conselho para os ouvintes de hoje, de uma ou duas medidas muito eficazes para, eu diria, incentivar as mulheres a considerar a progressão. Você já falou de medidas individuais, você falou da busca do mentor e a busca do sponsor, mas uma ou duas medidas eficientes que essas pessoas poderiam até sugerir nas suas empresas que poderia facilitar esse caminho. Eu penso, por exemplo, numa sugestão ou numa medida implementada na Renault Nissan pelo Carlos Ghosn, e vamos lembrar também, a indústria automotiva é uma indústria bastante masculina, quando ele disse que obrigou que para cada vaga fosse encontrado um candidato homem e uma candidata mulher. Ou seja, para cada vaga, obrigatoriamente, teriam que ser apresentados, no mínimo, 2 candidatos, um de cada sexo.
Isso, sem dúvida. Foi uma das coisas que eu dizia do próprio banco que eu trabalhava, a gente colocou isso. Tem uma outra coisa que é os grupos de mulheres dentro das empresas. Por quê? Você conhecendo mais as mulheres da empresa, se aparecem oportunidades em outras áreas, você fica sabendo. Uma pode indicar a outra. Esse laço entre as mulheres é bastante produtivo e relevante. Então, se você não quer começar fazendo networking com homens, faça networking entre mulheres. Então, esses grupos são de grande valor, de trocas, de experiências. Por exemplo, lá, uma vez eu fiz uma reunião só entre as meninas que estavam grávidas, com algumas que já tinham tido filho, para elas falarem de como foi voltar, o que elas fizeram. Porque, às vezes, nós mulheres, a gente tem um conteúdo emocional e a gente quer conversar a respeito. Mas muitas vezes não é com o homem que a gente consegue conversar a respeito. Então, esses grupos, uma coisa bem concreta. Segunda coisa bem concreta, no nível individual, gasta um pouquinho de tempo pensando aonde você quer estar daqui a 5 anos. E aí olha naquela cadeira de diretor, de gerente, quais são 3 coisas que você precisa saber. E começa a se preparar. Precisa falar inglês, precisa falar francês, precisa saber fazer apresentação, precisa saber um assunto técnico específico. 5 anos, 10 anos, quero morar fora. Bom, quem é que morou fora aqui? Quem é que conhece os caminhos? Gasta um tempinho planejando. Agora, nós temos uma pergunta do Luiz Navarro. Ficamos muito felizes que o Luiz está assistindo aqui a nossa emissão do Web Mulheres. Ele esteve na Suécia recentemente e percebeu que lá é muito comum as mulheres levarem seus filhos para o trabalho e elas são até incentivadas a isso pelas empresas. Qual é a sua opinião sobre isso e se acredita que isso possa acontecer no Brasil? Olha, eu sou super favorável a esse tipo de iniciativa. Agora, eu sou uma pessoa mais liberal que a média. Então, precisa ver onde você está, que tipo de empresa, como são as pessoas, qual o tamanho. Porque assim, eu conheço bem a Suécia, né? Eu tive muitos clientes suecos. Eles têm uma sociedade menor, o grupo é menor, lá não existe apoio dentro de casa, tanto é que você tem licença paternidade. Então, é uma estrutura que permite. Eu acho que a primeira coisa para os homens é a divisão da questão da educação do filho ser dos dois. Começar também em casa para os maridos, o quanto você divide ou você acha que a educação é mais da sua mulher. Andréa, nós estamos finalizando aqui a nossa emissão. Então, eu gostaria que você pensasse aqui, em homenagem ao Luiz Navarro, uma mensagem que você deixaria para os homens e mulheres que juntos vão traçar esse caminho para a progressão das mulheres nas suas carreiras. Eu acho que a ajuda, a parceria é boa para os homens e para as mulheres. Você ter 2 pessoas com renda em casa é melhor do que ter uma. Você ter 2 pessoas pensando no problema é melhor que um. Parceria é muito bom no nível individual e no nível social. Por isso que eu acho que as mulheres que têm carreira, elas têm parceria. Elas tiveram parceiros em vários níveis. Então, para os homens, vocês podem aprender coisa com as mulheres. E as mulheres podem aprender coisa com os homens. Eu falo em homens e mulherês. Um ensinar para o outro. Esse sim é um modelo que eu acho vencedor. Muito obrigada. Obrigada a participação de todos. A nossa convidada, Andréa Chama, em mais essa edição do Web Mulheres. Obrigada, Débora. Obrigada, Alexandre.